Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos na terceira parte agora de conversão de unidades de medida, certo? Hoje a gente vai ver unidades de área e volume, daí depois um exemplo que vai misturar litro, mililitro, bastante importante, né? Pois bem, então começando então com conversão de área, né? Fazer um exemplo 1 aqui para demonstrar como é que é a ideia. Descobrir quantos centímetros quadrados tem 1 metro quadrado. Essa é a conversão que eu quero fazer. Eu quero sair de metro quadrado e para centímetro quadrado. Qual é a ideia principal, né? A ideia principal é a seguinte: o metro quadrado, a unidade de metro quadrado, ele deriva de metro vezes metro. Né? O que diz a matemática, né? Quando tu tem um número x vezes um outro x, seja o que for, tu tem esse número ao quadrado. E isso vale para as unidades de medida também. Vou deixar aqui. A mesma coisa para o centímetro quadrado. O que é o centímetro quadrado, né? É centímetro vezes centímetro. Então, quando a gente vai converter o metro quadrado para centímetro quadrado, a gente tem que fazer duas conversões de metro para centímetro. Uma para cada uma dessas duas aqui. E vale lembrar que 1 metro é 100 centímetros. Então veja, aqui eu vou ter o seguinte, uma conversão para converter esse primeiro metro do metro quadrado para centímetro, então 100 centímetros por 1 metro. E aí, mais uma conversão, porque a gente tem metro vezes metro ali no metro quadrado. Né? Lembra que o metro quadrado é metro vezes metro, metro. E aí sim, o metro quadrado consegue se cancelar com metro. Sobra 100 vezes 100, com aquele 1, vai dar 10.000. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Ou também 10 na 4 centímetros quadrados. Né? Há quem prefira deixar em notação, né, ou em potência de 10, que daí fica mais fácil, fica mais, né, compacto esse valor. Certo? Então isso aí quando a gente vai trabalhar com áreas. Agora, volume. A lógica é a mesma, só que qual é a questão do volume? Tu não tem metro ao quadrado, tu tem metro cúbico, né? Então vou fazer um exemplo 2 aqui, veja só. Quero ver quantos centímetros cúbicos tem 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, certo? Pois bem, pegando a mesma ideia e a mesma lógica, o que é o metro quadrado? Vou melhorar esse meu. O que é um metro cúbico, né? Metro vezes metro vezes metro. E o que é um centímetro cúbico? É centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então eu tenho 3 conversões agora para fazer. Então olha só, o metro cúbico ficaria o quê? 100 centímetros por 1 metro, 100 centímetros por 1 metro de novo, e 100 centímetros por 1 metro de novo. 3 vezes. Por quê? Porque o metro cúbico é metro vezes metro vezes metro. Então tem 3 metros. 3 unidades de metro para cortar aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Então aqui 1, 2, 3. Que corta aqui, corta aqui, corta aqui. Centímetro, centímetro, centímetro. Vai dar centímetro ao cúbico. E 100 vezes 100 vezes 100 vai dar 1 milhão. 1 milhão de centímetros cúbicos. Ou em potência de 10, 10 na 6 centímetros cúbicos, né? Também pode ser feito. Então veja como não é complicado, a gente se mantém ainda naquela uma linha de cálculo, certo? Só que daí quando é metro quadrado, metro cúbico, tem que cuidar porque tu não vai fazer uma conversão metro para centímetro, não. Tu vai fazer 2 se tu tiver com metro quadrado, 3 se tiver metro ao cubo, né? E olha só um último exemplo. Tá? Exemplo 3, certo? Que é a seguinte, olha só. Primeira coisa, né? Não vai ser o último, vai ter mais um, né? Que é o metro cúbico em
decímetro cúbico, que também é uma coisa que aparece. O que é o decímetro, né? 10 decímetros dá 1 metro. Decímetro é a 10ª parte do metro. Então, o decímetro cúbico seria o quê? 10 decímetros por metro vezes 10 decímetros por 1 metro, faltou um aqui, vezes 10 decímetros por 1 metro. Daí na mesma regra, metro, 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 no metro cúbico. E 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1.000. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro, vamos ter decímetro cúbico. Aqui também é um outro bastante interessante. E agora um exemplo 4, o exemplo final. Então aqui a gente acaba aproveitando várias igualdades, que daí se consegue fazer uma vez e lembrar, tu ainda consegue aproveitar diretamente, ao invés de ter que fazer isso aqui até, né? Mas é sempre bom praticar e nunca se esquecer desse tipo de método, certo? Que eu quero converter eu quero converter 1 centímetro cúbico em mililitros. Aqui é um exemplo mais complicadinho, mais complexo, porque vai envolver mais etapas, tá? Porque já envolve o mililitro, né? Qual igualdade que a gente pode utilizar? Olha só. Primeiro, 1000 mililitros é a mesma coisa que 1 litro, né? O mili é o contrário do quilo, né? Se eu tivesse quilolitros, que não é muito usual, seria 1000 litros. Mililitros é 1000 dele para fechar a unidade. E 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Tá? Essa aqui é uma carinha que é importante a gente lembrar. Cada metro cúbico fecha 1 litro. Isso aqui é importante. O restante já não, né? Bem, então olha só. Eu quero de centímetro cúbico para mililitro. Só que eu vou ter que passar pelo metro cúbico no caminho, porque é o que eu tenho, né? Então olha só. 1 centímetro cúbico, vai dar até uma raiva aqui do resultado final. Então, primeiro, passa para metro cúbico, né? Só que, aproveitando um resultado aqui em cima, 1 metro cúbico é esse 1 milhão de centímetros cúbicos. Vamos aproveitar isso para ter uma linha menos de, né? Uma filinha menos de conta, né? Então, 1 metro cúbico é até deixar em potência aqui de 10 na 6 centímetros cúbicos. Então, vamos aproveitar isso, né? Colocando aqui 1 metro cúbico e embaixo o 10 na 6 ou também 1 milhão, né? Já que a gente vai usar os mil, 1 milhão de centímetros cúbicos. Aqui não tem problema, né? Agora, eu vejo que eu consigo cortar o centímetro cúbico com centímetro cúbico. E agora, de metro para litro, né? Sabendo que eu tenho 1000 litros por 1 metro cúbico. Podendo cancelar ali, metro cúbico com metro cúbico. E o finalzinho, 1000 mililitros por 1 litro. E aí posso cancelar litro com litro. E aí outra coisa, eu tenho 3 zeros aqui, posso cancelar 3 zeros aqui. Eu tenho 3 zeros aqui, posso cancelar 3 zeros aqui. E aí chega à conclusão de que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 milímetro. Tá? Tem mais essa. Eu falei que o resultado poderia dar um pouquinho de raiva, porque fazer todo esse cálculo para dizer que 1 é igual a 1, né? Show! Mas é só para a gente testar essa questão da conversão que a gente pode fazer com base em algumas informações apenas. No caso, essas duas, certo? Claro, a gente pode agora aproveitar isso aqui o tempo inteiro, né? E outra informação importante, que daí dá para até trabalhar, que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, né? Comparando com o exemplo de cima, 1 metro cúbico, 1000 decímetros,
só que um metro cúbico também é igual a 1000 litros. Tá? Então um bate com o outro, certo? Tem mais essa outra igualdade bastante importante aqui também para utilizar. Mas aqui é só para a gente entender como fazer essas conversões, certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Desejo bons estudos e até a próxima.